Você já parou para pensar que conhecemos melhor a superfície de Marte do que o fundo dos nossos próprios oceanos? É um paradoxo fascinante. Gastamos bilhões em missões para explorar outros planetas, enquanto 95% dos oceanos da Terra permanecem inexplorados. O que poderia estar escondido nessa vastidão azul que cobre mais de 70% do nosso planeta? A cada expedição às profundezas marinhas, descobrimos criaturas e fenômenos que parecem saídos de filmes de ficção científica. Imagine um lugar onde a pressão é equivalente a ter 50 aviões jumbo empilhados sobre sua cabeça, onde reina escuridão absoluta, e onde, surpreendentemente, a vida não apenas existe, mas se desenvolve em formas que desafiam nossa imaginação. Se você é fascinado por mistérios e descobertas que expandem os limites do conhecimento humano, este vídeo vai mergulhar com você em um universo paralelo que existe aqui mesmo, em nosso planeta. Inscreva-se no canal para explorar os segredos mais profundos da Terra e descobrir como as criaturas mais estranhas do planeta estão revolucionando a medicina moderna e nossa compreensão sobre os limites da vida. Prepare-se para conhecer um mundo onde peixes transparentes caçam com varas de pesca biológicas na cabeça, onde lagos existem dentro do oceano e onde cada nova descoberta pode conter a chave para curar doenças que afligem a humanidade. Bem-vindo à última fronteira inexplorada da Terra, o Oceano Profundo. Já imaginou um mundo onde a luz do Sol jamais penetra, onde a pressão é centenas de vezes maior que na superfície, e onde a vida, contra todas as probabilidades, não apenas sobrevive, mas prospera de maneiras inimagináveis? Bem-vindo às profundezas abissais dos oceanos, um reino mais alienígena que muitos planetas que buscamos no cosmos. Nas zonas hadais, abaixo dos 6.000 metros de profundidade, encontramos o peixe blobfish, talvez a criatura mais incompreendida dos oceanos. Na superfície, ele parece uma massa disforme e gelatinosa, mas isso é um engano. Fascinante. Em seu habitat natural, sob pressão extrema, o blobfish tem aparência normal. É como se um astronauta fosse trazido ao espaço sem traje. Seu corpo se transformaria completamente. Esta adaptação extraordinária permite que o blobfish flutue acima do fundo oceânico sem gastar energia preciosa em natação. Uma estratégia de sobrevivência perfeita para um ambiente onde cada caloria conta. Mais profundo ainda, na Fossa das Marianas, cientistas descobriram criaturas que desafiam nossa compreensão sobre os limites da vida. O anfípode Hirondellea gigas, um pequeno crustáceo semelhante a um camarão, desenvolveu uma capacidade surpreendente. Seu organismo produz uma substância que neutraliza o alumínio encontrado nas rochas, criando uma armadura protetora contra a pressão esmagadora. Estamos falando de uma pressão equivalente a 1.600 automóveis empilhados sobre sua cabeça. Esta descoberta revolucionou nossa compreensão sobre adaptações biológicas extremas. A ausência de luz criou, talvez a adaptação mais espetacular, a bioluminescência. Cerca de 90% das criaturas que habitam além dos 1.500 metros de profundidade produzem sua própria luz. O peixe pescador abissal fêmea, por exemplo, carrega uma vara de pesca biológica na cabeça que emite luz para atrair presas. Quando um peixe curioso se aproxima da isca luminosa, é rapidamente engolido por uma boca desproporcional ao corpo. Mais surpreendente ainda, o macho desta espécie é minúsculo e vive como um parasita, permanentemente fundido ao corpo da fêmea, tornando-se essencialmente um apêndice reprodutivo móvel. Uma solução evolutiva para o problema de encontrar parceiros na vastidão escura do oceano. Os olhos também revelam adaptações extraordinárias. Enquanto algumas espécies abissais perderam completamente a visão por não terem utilidade para ela, outras desenvolveram olhos desproporcionalmente grandes. O peixe-barril possui olhos tubulares que ocupam quase um terço de sua cabeça, capazes de detectar a menor partícula de luz, seja de bioluminescência ou da superfície distante. Sua retina é 100 vezes mais sensível que a humana e possui uma estrutura única que funciona como um telescópio biológico. Pense nisso. Enquanto desenvolvemos tecnologia sofisticada para enxergar no escuro,
A evolução criou soluções igualmente impressionantes através de milhões de anos de adaptação. A escuridão absoluta também gerou métodos de caça que parecem saídos de filmes de terror. O verme bobit, descoberto apenas em 2009, enterra-se na areia com apenas suas antenas expostas, detectando movimentos na água. Quando uma presa passa, ele dispara para fora da toca com tal velocidade que muitas vezes corta sua vítima ao meio antes que ela perceba o que aconteceu. Sua mandíbula pode se fechar em menos de 20 milissegundos, mais rápido que nossa capacidade de processar visualmente o movimento. Como podemos não ficar fascinados com um predador tão eficiente que permaneceu desconhecido pela ciência até tão recentemente? Além das criaturas extraordinárias, o oceano profundo nos apresenta fenômenos que desafiam nossa compreensão científica atual. Um dos mais intrigantes é o chamado rugido abissal, um som de baixa frequência detectado por hidrofones militares pela primeira vez na década de 1960. Inicialmente classificado como segredo militar, este fenômeno sonoro pode ser ouvido em bacias oceânicas de todo o mundo e aumenta durante os meses de verão. Apesar de décadas de pesquisa, cientistas ainda debatem sua origem. Seria o movimento de grandes massas de sedimentos? Bolhas de metano liberadas do fundo marinho? Ou algo completamente diferente que ainda não conseguimos explicar? As cachoeiras submarinas representam outro fenômeno impressionante. Imagine correntes de água densa e fria despencando por cânions submarinos com vazão 350 vezes maior que a das cataratas do Niágara. Estas formações gigantescas transportam sedimentos, nutrientes e até mesmo poluentes para as profundezas, moldando o relevo submarino e influenciando ecossistemas inteiros. O mais surpreendente é que, apesar de sua importância para os ciclos oceânicos globais, a primeira imagem detalhada destas cachoeiras só foi capturada em 2016, usando tecnologia de sonar avançada. É como se tivéssemos acabado de descobrir o Grand Canyon em nosso próprio planeta. Os rios de lagos submarinos constituem um paradoxo fascinante. No fundo do Golfo do México e do Mar Mediterrâneo, cientistas encontraram lagos de água hipersalina com suas próprias margens, ondas e até correntes. A água destes lagos é tão densa e carregada de sal que não se mistura com a água ao redor, criando um fenômeno onde um líquido literalmente flui dentro de outro líquido. Mais extraordinário ainda, estes ambientes extremos abrigam comunidades microbianas únicas, que podem oferecer pistas sobre como a vida poderia existir em outros mundos, como nas luas Europa e Encélado, que possuem oceanos sob suas superfícies congeladas. Talvez o mais desconcertante dos fenômenos abissais seja o bloop, um som ultrapotente captado por hidrofones da NOAA em 1997, que permaneceu inexplicado por 15 anos. O som era tão intenso que foi detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Sua assinatura acústica inicialmente sugeria uma origem biológica, levando a especulações sobre criaturas marinhas gigantescas desconhecidas. Embora cientistas posteriormente tenham atribuído o fenômeno a eventos de quebra de icebergs na Antártida, o bloop nos lembra que, mesmo com tecnologia avançada, o oceano profundo continua sendo um reino de mistérios. A cada expedição, descobrimos que nossa compreensão deste ambiente é tão limitada quanto nosso conhecimento sobre galáxias distantes. Os vulcões de lama, submarinos, representam outro fenômeno surpreendente. Diferente dos vulcões tradicionais, estes expelem lama fria e gases como metano, criando estruturas que podem atingir centenas de metros de altura. Em 2018, cientistas descobriram um destes vulcões ao largo da costa italiana que estava adormecido há 800 anos e subitamente entrou em erupção sem aviso. O mais intrigante é que estas estruturas podem aparecer e desaparecer em questão de dias, alterando completamente a paisagem do fundo marinho. Como podemos mapear adequadamente um ambiente que se transforma tão rapidamente e de maneira tão dramática? Nas regiões mais profundas, onde a pressão excede 1.000 atmosferas, a água apresenta comportamentos
que desafiam nossa intuição. Experimentos recentes sugerem que, sob pressão extrema, a água pode existir simultaneamente como líquido e sólido, um estado híbrido que não se encaixa em nossas classificações tradicionais de matéria. Esta descoberta tem implicações profundas, não apenas para nossa compreensão da química básica, mas também para como a vida pode se adaptar a condições extremas. Estamos apenas começando a entender como moléculas fundamentais se comportam nas profundezas, um conhecimento que pode revolucionar desde a medicina até a exploração espacial. As criaturas que sobrevivem nas condições mais extremas da Terra estão fornecendo à medicina moderna ferramentas que antes pareciam impossíveis. Considere o verme Pompeia, que prospera próximo às fontes hidrotermais, onde a temperatura da água pode ultrapassar 80 Celsius. Seu sangue contém hemoglobina, capaz de transportar oxigênio, mesmo em ambientes quase sem este elemento. Pesquisadores da Universidade de Paris descobriram que esta hemoglobina especial pode ser usada para desenvolver substitutos sanguíneos que permanecem estáveis à temperatura ambiente por anos, sem refrigeração. Imagine o impacto: bancos de sangue em regiões remotas, campos de batalha ou áreas atingidas por desastres naturais, onde a refrigeração é um desafio constante. Os compostos antibióticos extraídos de esponjas abissais representam uma das fronteiras mais promissoras contra a resistência antimicrobiana, considerada pela OMS uma das maiores ameaças à saúde global. A esponja. Discodermia dissoluta, encontrada a 1.800 metros de profundidade, produz um composto chamado discodermolida, que demonstrou eficácia contra células cancerígenas resistentes a outros tratamentos. O mais fascinante é que estas esponjas desenvolveram estas substâncias como mecanismo de defesa contra predadores em um ambiente onde a competição por recursos é intensa. A evolução criou, nas profundezas, laboratórios químicos naturais funcionando há milhões de anos. As enzimas extremófilas, isoladas de micro-organismos que vivem próximos a fontes hidrotermais, estão transformando procedimentos médicos e diagnósticos. A enzima Taq polimerase, extraída da bactéria Thermus aquaticus que vive em águas quentes profundas, tornou possível a técnica de PCR, reação em cadeia da polimerase, fundamental para testes de DNA, diagnóstico de doenças infecciosas e, mais recentemente, para os testes de Covid-19. Sem esta enzima que funciona em temperaturas extremas, muitos dos avanços da medicina moderna simplesmente não existiriam. É impressionante pensar que um micro-organismo microscópico do fundo do mar tenha possibilitado uma revolução diagnóstica global. As toxinas de caracóis-cone, predadores marinhos que habitam recifes profundos, estão revolucionando o tratamento da dor crônica. Estes moluscos produzem um coquetel de mais de 200 toxinas diferentes para paralisar suas presas instantaneamente. Uma dessas toxinas, a ziconotida, comercializada como Prialt, é 1000 vezes mais potente que a morfina e, diferentemente dos opioides, não causa dependência. Para pacientes com dor intratável que não respondem a outros tratamentos, este medicamento derivado das profundezas marinhas representa uma última esperança. Curiosamente, cada espécie de caracol-cone produz um conjunto único de toxinas, e estima-se que menos de 1% deste potencial farmacológico tenha sido explorado até agora. A bioluminescência, tão comum no oceano profundo, está transformando a visualização de processos biológicos em tempo real. A proteína GFP, proteína verde fluorescente, isolada da água-viva Aequorea victoria, revolucionou como os cientistas observam processos celulares. Esta descoberta, premiada com o Nobel de Química em 2008, permite marcar proteínas específicas com fluorescência, tornando visíveis processos antes impossíveis de observar em células vivas. Hoje, variantes desta tecnologia estão sendo usadas para mapear conexões neurais no cérebro, rastrear a progressão de tumores e desenvolver testes diagnósticos ultra-rápidos. É como se as criaturas que evoluíram para criar luz na escuridão absoluta agora iluminassem os mistérios mais profundos da biologia humana.
Talvez o avanço mais promissor venha dos micro-organismos que habitam as fontes hidrotermais abissais. Estes seres desenvolveram mecanismos para reparar seu DNA constantemente danificado pela radiação natural e condições extremas. Pesquisadores da Universidade de Southampton isolaram enzimas destes organismos que demonstram potencial para reparar danos celulares associados ao envelhecimento humano. Estudos preliminares sugerem aplicações no tratamento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. É fascinante pensar que organismos que existem em um ambiente tão hostil possam conter as chaves para estender nossa própria existência e melhorar nossa qualidade de vida. As bactérias barofílicas, que prosperam sob pressões extremas, estão fornecendo insights sobre como proteínas podem manter sua estrutura e função em condições que normalmente as destruiriam. Esta pesquisa está levando ao desenvolvimento de medicamentos mais estáveis, que não requerem refrigeração e podem suportar as condições adversas de transporte global. Além disso, enzimas destas bactérias estão sendo estudadas para aplicação em processos industriais que ocorrem sob alta pressão, potencialmente revolucionando a produção de medicamentos ao torná-la mais eficiente e ambientalmente sustentável. A natureza, mais uma vez, demonstra ter soluções elegantes para problemas que a ciência humana ainda luta para resolver. Enquanto continuamos a mapear a superfície de Marte com precisão crescente, as profundezas do nosso próprio planeta guardam segredos que mal começamos a desvendar. Cada expedição abissal revela novas espécies, fenômenos inexplicáveis e potenciais avanços médicos que poderiam transformar nossas vidas. Talvez a lição mais profunda que o oceano nos ensina é sobre nossa própria ignorância. Como podemos afirmar conhecer nosso lugar no universo quando ainda não compreendemos plenamente o planeta que chamamos de lar, as criaturas que evoluíram na escuridão absoluta, os fenômenos que desafiam nossas leis da física e os compostos que prometem revolucionar a medicina são apenas o começo de uma jornada de descobertas. O que você acha que ainda está escondido nas profundezas inexploradas? Existe alguma criatura ou fenômeno abissal que você gostaria de conhecer melhor? Compartilhe nos comentários sua curiosidade sobre o oceano profundo. E se você ficou fascinado com este mundo submarino, não deixe de conferir nosso próximo vídeo sobre as zonas azuis do planeta, onde descobriremos os segredos das pessoas que vivem além dos 100 anos. Lembre-se, às vezes, as maiores descobertas não estão em galáxias distantes, mas nas profundezas do nosso próprio planeta, esperando que tenhamos coragem e tecnologia suficientes para encontrá-las.